Bom dia! Esse é o canal Histórias Secretas e eu voltei a gravar depois de muitos meses paradas. Como vocês podem ver, eu ainda estou gravando da minha casa, mas se Deus quiser, a partir da semana que vem a gente vai estar gravando no estúdio. E a gente está lançando esse ano uma série sobre as forças secretas da civilização, que é o assunto mais querido aqui do canal, que é Quinto Império, Sebastianismo, Milenarismo e Apocalipse. Esses são os temas do meu próximo livro. E eu quero convidar vocês agora a apoiarem, a se tornarem parte desse clã, desse grupo que apoia o livro, entrando lá no Linktree/Patrícia de Luna e se inscrevendo para o lançamento do livro. O livro, quanto mais pessoas se inscreverem, mais rápido eu consigo que a editora publique o livro. Quem estiver nesse grupo vai ter vários benefícios. A inscrição é gratuita e a gente vai fazer vários webinários privados só para quem está nesse grupo. As pessoas que estão nesse grupo vão poder participar do Clube do Livro pagando só R$10. As pessoas que estão nesse grupo vão participar de sorteios, vão participar de webinários gratuitos comigo, privados. Então vão lá e se inscrevam. No Linktree/Patrícia de Luna tem grupo de fila de espera para o lançamento de Quinto Império, o Último Rei, né? Quem gosta de Saga de Bravos, esse livro, Saga de Bravos é um pre-sequel para esse livro. Então, vamos começar nessa nossa primeiro episódio da série, né? Os mistérios por trás, as forças misteriosas por trás das civilizações, falando do sebastianismo. O sebastianismo ele é fundado na figura de Dom Sebastião, rei de Portugal, no século XVI. Quando ele nasceu, ele era considerado o desejado. E vocês vão saber por quê. Esse personagem é o personagem principal do meu próximo livro. E ele entrou para a história como o encoberto, aquele que sumiu nas brumas e que é associado ao rei Arthur, associado a Melquisedeque, associado àqueles que somem nas brumas e um dia vão voltar, como o rei Arthur, né, para fazer o Quinto Império, para fazer um grande império do amanhã, para fazer um império de sonhos, para fazer um império de justiça social, igualdade, de um império do Espírito Santo, né? Mas para entender isso, vocês têm que entender o que é Quinto Império. E a gente vai começar a falar, antes de falar do mito que se tornou sebastianismo, vou falar um pouco da pessoa do rei Sebastião, né? Para depois chegar nesse movimento profético que começa no século XVI e vem até os dias de hoje sendo reeditado, né? Dom Sebastião é um rei que era muito esperado o seu nascimento em Portugal para que continuasse a dinastia e eles não tivessem que entregar Portugal para a Espanha. Ele foi criado por jesuítas, foi criado por um tio bispo, né, um bispo que chegou a ser indicado a ser papa, e Dom Sebastião acaba desaparecendo na Batalha de Alcácer Quibir, na África, em 1578. Isso gera uma crise em Portugal, né? E essa história, o sebastianismo, ela vai chegar no Brasil através de nomes como Padre Antônio Vieira, Fernando Pessoa, que é fundamental para a gente entender as utopias e as profecias sobre o Brasil. Como dizia Oswald de Andrade, a gente deve perder o medo de encarnar as utopias sobre o Brasil. To be or not to be? That's the question. Durante a vida de Dom Sebastião, né, os jesuítas fizeram uma intensa propaganda em torno desse monarca. Não era raro que nas homilias nas igrejas, na época, ele fosse aclamado como um salvador e comparado ao mártir São Sebastião, até porque quando ele nasceu, como todos os outros filhos do seu avô já tinham morrido, né, e o seu pai também havia morrido, a esperança de não se perder a dinastia é que ele vingasse na barriga de sua mãe. Então eles fazem procissões pelo nascimento dele, a igreja, e ele nasce no dia de São Sebastião, por isso ele é chamado Sebastião. Gente, essa história eu pesquiso, quem me acompanha aqui no canal, eu agradeço muito a vocês, porque muitas vezes eu pensei em desistir, porque era uma pesquisa da minha vida, eu era obcecada por esses temas. Eu passei mais de 10 anos pesquisando esses temas para escrever um livro, que eu escrevi Saga de Bravos, e que agora eu estou reeditando esse livro, ele é uma reedição revisada. Quem tiver inscrito para entrar na fila de espera para o lançamento de Rei do Mundo, Quinto Império, a trilogia Quinto Império, Rei do Mundo, quem tiver inscrito vai receber de graça, de brinde, Saga de Bravos reeditado. É uma edição revisada, que foi revisada inclusive com coaching de roteiro de Hollywood. Então, assim, é uma edição foi bem trabalhado esse livro, acho que vocês vão gostar. Eu passei mais de 10 anos pesquisando esses temas, eu tinha uma obsessão pelos templários, pelo Horácio de Sião, desde criança, e pelo Quinto Império, e eu levei muitos anos pesquisando isso. As fontes são muito pouco sucintas, né?
e pesquisando as correlações disso com o Rei Arthur, com os cátaros, com a história do mundo como a gente a conhece, né, nos últimos 2000 anos. E eu acho que o fato das pessoas serem tão carinhosas aqui, compartilharem tantos vídeos, fez com que o canal fosse crescendo e que isso me fez ter vontade de realmente acreditar e contar essa história. Mas essa história tem muito a ver com a minha vida. Meu avô nasceu no dia de São Sebastião, meu avô paterno. O pai do meu filho nasceu no dia de São Sebastião. E eu sempre me interessei muito por esse mito do sebastianismo. E eu sou descendente de judeus sefaditas da América Ibérica, da Península Ibérica. E nessa época, né, os cristãos e judeus acreditavam no mito de que Sebastião voltaria, porque eles foram entregues à coroa espanhola quando ele some na Batalha de Alcácer-Quibir. Então existia uma esperança de que ele voltaria e faria Portugal voltar a ser dos portugueses e expulsaria o rei Filipe II. Então essa história ela tem muito a ver também com histórias da minha vida. É muito importante falar dessa mistura entre judaísmo e cristianismo nessa época, né? Hoje a gente não vê mais essa mistura, mas a gente tinha a tradução da Bíblia para o hebraico. Então a gente tem aí ao longo da história, inclusive dos Templários, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando como até o fundador dos Templários era muito amigo de um rabino francês que ajudou na tradução da Bíblia, do hebraico. A gente tinha uma relação muito próxima nessa época dos jesuítas com os judeus, com os grandes mestres do judaísmo na época, né? E não é difícil de entender isso, gente. O Velho Testamento é sobre o povo judeu, né? O Velho Testamento vem do livro dos judeus. Então, existia essa troca intelectual na época. E uma coisa muito interessante, né, que até o livro O Rei do Mundo, Mistérios Iniciáticos de Portugal, fala de uma questão linguística muito interessante em Sebastião, que eu vou falar para vocês. O radical, né, SBSH, a tradução seria serpente, dragão, saraf. Na origem da tradição sefadim, que originou todas as profecias judaicas hispânicas, SBSH encontra-se em saraf, em samek, que é serpente, né? A serpente, ela é o símbolo também do conhecimento, ela é o símbolo também da Kundalini. A Kundalini está associada ao fogo do Espírito Santo, né? Eu vou mostrar agora aqui no vídeo uma moeda cunhada da época de Dom Sebastião, rei de Portugal. Sebas, que é o radical de Sebastião, ou Sebastos, do grego, foi importado do hebraico, saraf, de raiz aramaica SBSH, e continha um significado mitogênico na escatologia linguística de diversas línguas, segundo esse livro do Adrião, de venerável, grande sábio, monarca, maior sacerdote de Deus. Quem é a figura máxima de venerável, sábio, monarca, sacerdote de Deus? Melquisedeque, na Bíblia, né? Esse é o mais sublime símbolo. A gente tem na Idade Média, que aparece no livro de Humberto Eco, que aparece no meu livro também, o rei Preste João, que também representava essa figura do grande mestre, grande sábio, grande sacerdote de Deus, né? A gente vai falar dos dois aqui ao longo da série, né? Então inscrevam-se no canal, compartilhem com os grupos de Zap se vocês acham importante esse conhecimento, e não deixem de se inscrever para apoiar o lançamento do livro ainda esse ano. Quanto mais pessoas inscritas, mais rápido eu consigo que a editora publique o livro, né? E todos aqueles benefícios que eu já falei aqui, quem tiver nesse grupo vai ganhar sorteios e webinários e tal. Então, gente, inscrevam-se no canal também, né? Muito importante a gente ver o tempo inteiro como outra figura dessa iniciática, que é muito paralela à história, é a do rei Arthur também, né? A associação ao símbolo da serpente, ela não é à toa. E para um minutinho, tem muita gente que tem dificuldade com a dualidade dos símbolos, né? A serpente, eu acho que tem um vídeo aqui sobre Babilônia, mas eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Ennimelush, que é o mito da criação da Babilônia, que inspirou muito Gênesis, porque os judeus que escreveram Gênesis estavam no cativeiro da Babilônia. O Ennimelush fala de Tiamat. Inclusive, na mitologia cristã, São Jorge enfrentaria Tiamat, o dragão. Então, a gente associou dragão e serpente, no nosso imaginário judaico-cristão, só a coisas negativas. Mas os símbolos, desde que o mundo é mundo, são duais.
Ela também está no caduceu, é o símbolo do conhecimento, ela também é um símbolo da iniciação espiritual. Ah, iniciação coisa de ordem. Não, gente, iniciação assim, ser padre é ser um iniciado. Quem é pastor passou por uma iniciação. Quem entrou na universidade passou por uma iniciação. Ela também é um símbolo iniciático, que nos leva do profano ao sagrado, que nos leva do mitológico ao comum, né? É a indicação da Kundalini, de começar na terra e chegar até o céu, né? Porque a cobra sobe na árvore, ela vai da terra subindo para o céu, né? Assim como a Kundalini, ela começa no chakra básico e seria essa energia que passa pelos chakras até a iluminação, né? Então, esse mito do sebastianismo, ele vai ser associado a tudo que a gente vai falar aqui nessa série. Ao Apocalipse de Daniel, ao Apocalipse, ao quinto império de Daniel na Bíblia, e todos esses filósofos que foram desdobrando e mantendo vivo esse saber, que é um saber que está apagado e esquecido, e que eu sou a única pessoa que eu conheço no Brasil que tem falado disso. Por isso eu peço a vocês, compartilhem, divulguem. Esse mito é sobre as profecias sobre o Brasil. E o que é? Ah, Patrícia, mas isso é coisa de gente religiosa, de gente crente, profecias do Brasil. Não, gente, porque a história mítica do mundo é como um norte, é como você ter um desejo. Todos nós temos uma profecia. Ah, meu pai falou que eu ia ser um grande médico quando eu crescesse. Ah, na minha família todo mundo diz que eu sou muito inteligente, então eu vou ganhar muito dinheiro, vou ser um ótimo profissional. Isso é uma profecia. A profecia é um norte, né? Os mitos numa sociedade, eles são um norte. A gente fala, olha, eu posso não ser isso, mas eu tenho potencial para chegar lá. Eu posso chegar nesse lugar. Né? É sobre isso que a história mítica fala. E ela moldou a história de todos os grandes países. Quando o país não tinha um mito, o que ele fazia? Pagava um escritor para inventar um. O que Camões fez em Os Lusíadas, que ele dedicou a Dom Sebastião? Um mito português, um mito lusófono, né? Então, é muito importante, a gente no Brasil, a gente fala muito mal da gente mesma, a gente tem muita baixa estima. É muito importante, né, a gente fazer, a gente valorizar o que a gente tem de bom, né? Você tem um filho, você não vê, aí tem um defeito, mas não vou falar só dos defeitos pro menino, vou falar das qualidades também, para ver se ele vai e se direciona pelas qualidades, né? E a gente tem os Estados Unidos, a gente fica puxando a história dos Estados Unidos pra gente, tipo um irmão invejoso, como se eles têm aquele mito fundante lá dos maçons. A gente não tem nada. Não, a gente tem um mito fundante esquecido. Então, Tolkien criou toda uma mitologia da Inglaterra baseada nos mitos ingleses, das fadas, dos duendes, dos elfos, e é isso que eu tento fazer com a saga Quinto Império. Então, gente, me ajudem. Vão lá no Linktree/Patrícia de Luna. Se inscrevam nas pessoas que estão apoiando o livro a nascer. Vocês, quanto mais inscritos tiver, mais rápido a editora me publica, e eu ainda vou dar um feedback para essas pessoas, vou tratar eles com grupos especiais, a gente vai fazer encontros quando acabar a pandemia, quando todo mundo estiver vacinado, e a gente vai fazer encontros virtuais. Então se inscrevam, né? Continuando aqui, gente, eu quero explicar para vocês que isso aqui não tem nada a ver com política, tá? Isso tem a ver com mitologia. Uma mitologia luso-brasileira, né? Então, eu não estou falando, que tem sempre gente que acha que eu estou falando o seguinte, que é uma tese, que é a minha verdade absoluta, e que eu estou sendo aqui defendendo um partido político. Eu não defendo partido político nenhum, não estou falando política, nenhum político me paga, né? Esse aqui nem é um canal muito grande, é um canal pequeno. A gente faz na raça, com parceiros, não é política, isso é mito, né? E é um mito de um país que se vê muito sem mitologia e fica emprestando a do vizinho, né? Então não tem nada a ver com política. Porque eu escrevi ali, gente, o que eu recebo de gente que escreve no vídeo sobre Salomão no Brasil, eu tô querendo dar a Amazônia para os judeus e que eles vão ter que correr com os índios, eu não consigo nem entender, eu não vou nem comentar. Assim, eles estiveram no Brasil 2000, tem uma hipótese que não é a verdade absoluta, né? Eu escrevo ficção histórica. É uma hipótese da doutora Jane Glassman, que escreveu uma tese acadêmica, dizendo que ela acredita que, baseada em algumas análises, que está lá, vai ter o link aqui, vão lá ver, Salomão, junto com os fenícios, esteve no Brasil 2.700 anos antes de Cristo. Para você possuir uma terra, você tem que colonizá-la. Inclusive, os portugueses correram sim com os índios. Se não fosse os tupinambás, a gente tinha perdido várias cidades para os holandeses, para os franceses. Não só os tupinambás. Aqui no Rio de Janeiro, não fosse pela tribo indígena, nós seríamos franceses, né?
Não sei se teria tão ruim assim. Rio ser tipo Paris, ia ser um negócio bom. Rio, tadinho, tá tão caidinho. Mas assim, os índios se juntaram com os portugueses e correram com os franceses daqui. Então, por quê? Porque para possuir a terra, você tem que colonizar. O Brasil era dos portugueses que os colonizou. Fizemos a independência. O Brasil é nosso, né? Então, quando eu falo que talvez os judeus, o Salomão, teve aqui com os fenícios, eu não quero dar a Amazônia para os fenícios atuais, que são da Arábia. Nem quero dar para os judeus. Não tem nada a ver. Isso sai um pouquinho da política, né? O Brasil, a gente está tudo botando na caixinha. Ah, é a política daqui ou é a política dali. Isso aqui não é política, gente. Isso é pesquisa. Não tem nada a ver com política, tá? Não é meu objetivo, pelo menos. Então, voltando aqui, gente, vou falar um pouco do Sebastião histórico, para a gente conhecer essa história. E esse primeiro vídeo é muito importante para vocês entenderem o resto da série, que vai ser de assuntos mais profundos, né? Então, no documento Relação da Batalha de Alcacer, enviado por um dos cativos, né? Porque o sebastianismo vai surgir depois que Sebastião não volta da guerra, desaparece e não volta, ninguém acha o corpo dele por muito tempo. Depois a gente vai falar sobre esses lugares que dizem que o corpo dele tá, se tá mesmo, se não tá, dizem que tá num mosteiro, depois dizem que tá no outro, né? Então existe um documento que chama Relação da Batalha de Alcacer Quibir, enviado por um dos cativos. Termina com a informação que o rei se retirou e que a batalha terminou sem nenhum lado declarar vitória. Um outro relato diz que a última frase de Sebastião no campo de batalha, antes de liderar um ataque desesperado contra o exército inimigo, teria sido: senhores, liberdade real só há de se perder com a vida. Então teria investido seu cavalo contra as linhas inimigas. Já o historiador Faris Souza reporta testemunhas como o de Luís de Brito, que afirmava terem visto no final da batalha o rei lá à distância, sem ser perseguido, entrar nas brumas. Brito encontrou posteriormente, quando foi em direção ao rio, né, e já entrando pelas brumas, se perderam. Esse homem diz que quando viu ele entrando nas brumas, ele foi visto vivo. E aí isso são os elementos que vão criando o mito, né? Até um relato, né? Vou ler para vocês. Nesse tempo, vendo ao rei que estava na vanguarda no seu campo desbaratado, se veio recolhendo pela banda do Duque de Aveiro e o seguiu alguma gente de cavalo a pé. Cuidando que ia fazendo uma ponta para volver sobre os mouros, viu o campo já tão desbaratado que se retirou. Durante a batalha, 4 horas sem se declarar a vitória. Esses relatos de que viram ele seguir e entrar pelas brumas parecem muito o final da história de Arthur, em que a Dama do Lago e outras damas de Avalon colocam ele no barco e levam ele pelas brumas, né? São relatos muito parecidos. A historiadora Maria Luísa da Cunha defendeu no livro Grandes Enigmas da História de Portugal que o rei Dom Sebastião sobreviveu sim à Batalha de Alcacer Quibir, conhecida também como Alcaçoba, e reapareceu no ano de 1598 na Itália, mais especificamente em Veneza. Segundo a mesma historiadora, o corpo dele não está nos Jerônimos, mas encontra sepultado na capela de São Sebastião, no convento de Agostinhos de Limosnas. A gente vai fazer um programa de turismo. Como não está podendo viajar, a gente vai pedir ajuda aqui de outros youtubers de viagem para ceder as imagens, para passar isso. Fiquem ligados, se inscrevam no canal, toquem o sininho para vocês receberem a série, né? Sebastião Figueira, que foi um dos que seria um homem que teria conhecido ele e que dizia que reconhecia esse sujeito que apareceu em Veneza como sendo Dom Sebastião. Havia lá em Veneza, nessa época, uma comunidade de apoiadores do Prior do Crato, que a gente vai falar aqui nesse vídeo ainda quem é. É um parente de Dom Sebastião que assumiu temporariamente o reino depois que ele desapareceu e que foi retirado, perdeu a coroa, né? E que esses apoiadores de Prior do Crato teriam apoiado a volta desse cara que se dizia Dom Sebastião, né? Esse homem esse homem que apareceu em Veneza, que a gente não sabe se é ele ou não, conseguiu várias testemunhas que atestaram ter visto Dom Sebastião sair vivo da batalha, né? E que por isso acreditavam que esse homem podia sim ser ele. O Papa Clemente VIII, então, mandou chamar esse homem para uma inspeção, para uma investigação, para examinar a sua pretensão ao trono. O conclave que foi feito fez diversas investigações. Ele teve, inclusive, com vários ministros, onde ele contava histórias e falava coisas que só os ministros sabiam antes da batalha. Ele tinha, inclusive, marcas de nascença, que eram iguais às marcas de Dom Sebastião. O Papa chega a dizer que Dom Filipe vai ser excomungado se não aceitar devolver o trono para esse homem. Mas Filipe III não aceita, diz que ele é um mágico, e isso faz parecer ainda mais real o que ele está pedindo,
né? E ele acaba sendo acusado de impostor pela Espanha, que já assumiu o trono com a ausência do rei. Por quê? Porque o rei Dom Felipe era casado com uma irmã do rei, que vem a ser avô de Dom Sebastião. Lembra que os 8, acho que são 8 filhos desse rei morreram. Só sobraria o neto, Sebastião. Uma das filhas desse rei é casada com o Dom Felipe da Espanha. E eles têm um contrato que, se não houver herdeiros para a coroa de Portugal, o herdeiro que assumiria é o filho de Dom Felipe com a filha do rei, que é avô de Dom Sebastião. Então, quando ele some, por este contrato, Dom Felipe assume em nome de seu filho, que é uma criança, né? E eles querem, Dom Felipe não quer perder o trono, obviamente, né? Então, o que acontece? Ele consegue o apoio do Duque de Médicis, que entrega ele aos espanhóis, né? Onde ele é enforcado em Sanlúcar de Barrameda em 1603, né? Os espanhóis acusaram ele de magia, né? Outra pessoa que aparece, são 4 pessoas que aparecem sustentando, que são a volta de Dom Sebastião. Todas são muito interessantes. Um deles é o rei Pemacor. Diz ele que surgiu de Alcaçoba em 1584. Ele se instalou como eremita e começa a contar histórias incríveis dessa batalha. Ele foi preso pelos espanhóis, foi condenado aos galés, partindo da Armada Invencível de Felipe II para tentar lutar contra a Inglaterra. A gente ainda tem o rei da Ericeia, Mateus Alvarez. Ele vira um eremita em Ericeia, reúne-se em torno de si um grupo de fiéis, escolhe uma virgem local e coroa ela rainha e acaba decapitado em Lisboa. Mas de todos esses casos, o mais interessante, tem até um livro, gente, O Padeiro de Lisboa. Se eu não me engano é esse nome, mas se não for esse, vou corrigir aqui embaixo. E é um livro muito interessante porque tem um padeiro que se diz Dom Sebastião. Ele é apoiado por um convento, por um padre, e esse cara, ele não falava nem português de Portugal. Ele dizia que ele tinha feito um voto de não falar português, né? Ele chama o Confeiteiro de Madrigal. É um nome de jovem Gabriel Espinosa, né? Ele tinha mulher, filho, era muito bonito, sabia falar francês, alemão, mas não português. E ele assegura que esqueceu no cativeiro para algumas pessoas, para outras, como eu já disse, fez um voto. Gabriel era um ex-soldado, né? Trabalhava como padeiro. Se junta a um padre que era confessor de Dona Ana, que morava neste convento, e Dona Ana era filha bastarda de Dom João da Áustria. O frade, seu confessor, a manipula, dizendo que ela deveria casar com este homem e ir para Portugal fazer uma revolução, pedir o trono. Acaba que os espanhóis decapitam o padeiro e o frade, e põe Dona Ana, coitada, 4 anos numa prisão solitária, né? O que influenciou tantas pessoas a quererem se jogar nessa empreitada de decapitação, né? A gente tem o bandarrismo que surge logo quando desaparece Dom Sebastião. Bandarra, né, vai colaborando para criar esse mito do sebastianismo, né? Segundo o Manuel Adrião, desse livro que eu falei aqui para vocês, ele fala inclusive sobre essa associação que Bandarra faz com o cabalismo profético hispânico, ou a cabala de um rabino muito conhecido que era Abulafia. É uma cabala medieval, né? E a gente tem o nosso Clube do Livro de Histórias Secretas, que vai começar agora, gente. Então não deixem de se inscrever, vão lá no Linktree/Patrícia de Luna. A gente vai ter um box que vai ter 2 livros para o primeiro Clube do Livro. Um é sobre sebastianismo no Brasil e o outro é sobre os mistérios iniciáticos do mundo, né? Sobre as forças secretas da civilização, que também fala um pouco de sebastianismo. Se inscrevam no Linktree/Patrícia de Luna para esperar o Clube do Livro, vocês vão receber todas as informações para participar do clube. Gente, voltando aqui para o Clube do Livro, tive uma pausa para crianças, a gente pode fazer o que é muito legal. Vocês vão participar, é um Wish Project. Vocês vão estar se inscrevendo para receber as informações do Clube do Livro. E eu vou mandar para vocês todas as informações da box, que vai ter um livro sobre Dom Sebastião e um livro sobre os mistérios iniciáticos do mundo, ou as forças secretas por trás das civilizações. A gente vai ter um encontro com um especialista para conversar sobre isso. E vocês vão receber todas as informações. Pode participar sem a box? Pode comprar a box e participar do evento. E quem se inscrever lá no Linktree/Patrícia de Luna no Clube do Livro vai saber as informações.
Não se esqueçam, já que você entrou no Linktree, se inscreve também para apoiar, fazer parte desse clã de apoiadores da série Quinto Império, né? Da qual eu lanço aí o livro Rei do Mundo, que quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais chance eu tenho da editora publicar esse ano. Então vão lá e se inscrevam para participar aqui. A gente vai fazer, se Deus quiser, vai ter vacina até o final do ano e a gente vai poder fazer encontros presenciais com muita gente, né? Todo mundo vacinado. Então, voltando aqui, gente, muita gente tinha esse interesse em fingir, né? Devido a voltar a ocupar o trono, né? Mas existia toda uma lenda que apoiava esse mito que não deixou ele morrer ao longo da história, né? Existia na época, muitos padres diziam que o céu se abriu, os anjos levaram Sebastião para Deus, de onde ele haveria de retornar como redentor do povo português, né? Fazer o quinto império mítico de Daniel. Só que acreditava-se na época, esse é o Sebastião de Camões, né? Que acreditava nos impérios humanos, né? E que o quinto império seria o último grande império. Então já tinha havido o Império Grego, havia o Império Romano, Portugal seria o último grande império, o Império Cristão. Já a gente vai falar bastante de quinto império aqui nessa série que a gente está falando, né? De forças secretas da civilização, mas a gente vai ter o império que Fernando Pessoa e Bandarra reeditam, que é o quinto império. Depois que cai essa pedra que vem do céu, então a gente vai ter um império cristão, que seria cristão no sentido universalista da palavra, né? Um império de respeito às pessoas, de mais igualdade social, de justiça, de bastante felicidade, né? Sem problemas de pessoas presas. Inclusive isso é representado na festa do Divino, que é bem anterior a Dom Sebastião e que acabou sendo considerada, inclusive, uma questão, foi considerada pela igreja, questão de inquisição, foi considerada herética. E uma das pessoas que vieram colonizar o Brasil por serem presos religiosos foram os festeiros do Divino. Aí a gente já começa a entender as conexões dessa história num mito fundante do Brasil. E é isso que eu tento fazer um pouco com esse livro, assim, o que Tolkien fez com a mitologia inglesa, de usar os elfos, as fadas, que era a mitologia inglesa, para fazer um livro de ficção. Então essa mitologia esquecida brasileira eu usei para criar um livro, que vocês, como já falei, se inscrevam lá no Linktree/Patrícia de Luna, né? Segundo a lenda, né, os céus se abriram. Se alguém pudesse pôr um fim à maldição que entristece a nossa antigeração, talvez se o Maradona ainda jogasse futebol e o rock and roll ainda fosse a canção. Tantas memórias, tantas pontas desconexas. Se o Chuck Norris ainda fosse o rei do Texas e derrubasse o muro entre nós e o amanhã, sem fé no futuro, rumo ao passado a cantar, cantar, cantar. Não ficamos à espera, não sustemos a respiração, à espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. O povo não desespera, a gente sabe que não há solução, porque eu fiz limão, eu fiz limão, há de voltar num dia de sol. Eu fiz limão,